Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Bulé e hoje nós vamos falar um pouco sobre a manipulação de arquivos em programas em C. A manipulação ela desempenha um papel crucial na gestão de dados armazenados de forma persistente. Essa capacidade permite que os programas leiam, processem e gravem informações em arquivos, garantindo a persistência dos dados entre diferentes execuções do programa. Os principais tópicos incluem algumas funções que são bsearch, o ksort, rename e remove access, que vão ser mais elaborados pelos integrantes do grupo Arthur Bezerra Mello e José Vitor Albertins. O bsearch é uma função que realiza uma busca binária em um array ordenado. Ela ajuda a localizar um determinado elemento dentro do array de forma eficiente. O ksort implementa o algoritmo de ordenação rápida, também conhecido como quicksort. Esta função é amplamente utilizada para ordenar arrays de elementos de maneira eficiente. O rename é utilizado para renomear um arquivo existente no sistema de arquivos, e o remove é usado para excluir um arquivo do sistema de arquivos. Essas funções desempenham um papel fundamental na manipulação eficiente de arquivos em si. Elas permitem. Bom, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu vou falar sobre a função QSort, que está disponível nas bibliotecas padrão da linguagem C. Ela é uma ferramenta essencial para ordenar arrays de elementos de maneira eficiente e flexível, implementando o algoritmo de ordenação rápida, também conhecido como Quicksort. Essa função oferece uma solução confiável para uma ampla gama de aplicações de ordenação. Uma função de comparação é essencial para o funcionamento da QSort. Nesse caso, ela recebe dois ponteiros const void como argumentos e retorna um número negativo se o primeiro elemento for menor que o segundo, zero se forem iguais e um número positivo se o primeiro for maior que o segundo. Essa função de comparação orienta a função QSort sobre como ordenar os elementos. Para usar a função QSort, precisamos definir uma função de comparação personalizada. Essa função pode ser adaptada para atender às necessidades específicas do programa, permitindo a ordenação de arrays de diferentes tipos de dados e critérios de ordenação. Vejamos um exemplo que está aí na tela de vocês, prático, de como usar a função QSort para ordenar uma array de inteiros. Neste exemplo, a função comparar é definida para comparar dois inteiros e orientar a ordenação. Chamamos então a função QSort, passando o array números, seu tamanho, o tamanho de cada elemento e a função de comparação. Comparar. Após a ordenação, o array é impresso e obtemos os elementos ordenados. A função QSort oferece várias vantagens significativas, incluindo eficiência, flexibilidade e facilidade de uso. Ela implementa o algoritmo Quicksort, que possui uma boa eficiência média, tornando-a ideal para ordenar grandes arrays de elementos. Além disso, sua flexibilidade permite a ordenação de arrays de diferentes tipos de dados e critérios de ordenação, adaptando-se facilmente às necessidades específicas do programa. Por fim, a função QSort é fácil de usar, exigindo apenas uma definição de uma função de comparação personalizada. Em resumo, a função QSort é uma ferramenta valiosa para ordenar arrays em C. Sua flexibilidade, eficiência e facilidade de uso a tornam uma escolha popular para uma ampla variedade de tarefas de ordenação. Opa, meu nome é Arthur e eu vou estar falando um pouquinho sobre a função bsearch, que também faz parte do conjunto de funções do stdlib. Então, esse código aqui, ele ordena um array de números na função QSort, que já foi mostrado anteriormente por Gabriel Bulé. Então, depois de ordenar a array, queremos procurar um número específico dentro dele. Para isso, usamos a função bsearch, que é uma busca binária em um array ordenado, sabe? Então, primeira etapa, definimos o número em que estamos procurando. Por exemplo, o número 8, como aqui no código. Em seguida, chamamos bsearch com o número que estamos procurando, um array ordenado, o tamanho do array
o tamanho de cada elemento do array e a função de comparação, que já foi usada também antes no QSort, no exemplo anterior. Se a função bsearch encontrar o número, ela retorna o número, ela retorna o ponteiro, na verdade, para o elemento encontrado. Caso contrário, ele retorna nulo. Se o número for encontrado, calculamos o índice onde ele está no array, subtraindo o ponteiro do resultado do ponteiro inicial do array. E o resultado desse cálculo vai dar a posição do número do array ordenado. Isso é útil para buscar valores em grandes conjuntos de dados, sabe? É uma maneira bem eficiente da gente estar usando essa função para achar um valor em um banco de dados muito grande de forma bem eficiente. E torna muito rápida em comparação aos métodos de busca lineares, sabe? Então, essa função é muito útil para essa busca de dados e também ela é muito eficiente em comparação às outras. Então, agora iremos falar um pouquinho sobre as funções remove, rename e access, que são funções de manipulação de arquivo, faz parte da biblioteca stdlib em C, certo? Então, a função remove é utilizada para excluir um arquivo de um sistema de arquivos. Ela recebe como argumento o caminho para o arquivo que desejamos resolver. Por exemplo, remove arquivo.txt vai remover o arquivo txt.txt do sistema. A função rename ela é utilizada para renomear um arquivo. Ela recebe dois argumentos: o nome atual do arquivo e o novo nome que desejamos atribuir a ele. Por exemplo, rename antigo nome.txt. Aí o próximo argumento vai ser o novo nome.txt. Isso vai mudar o nome de antigo nome para novo nome. E a função access ela é utilizada para verificar se um arquivo possui permissões específicas de acesso. Ela recebe três argumentos: o caminho para o arquivo, o segundo argumento é a operação que desejamos realizar, como leitura, escrita ou execução, e o modo de verificação. Por exemplo, que está aí na tela, if access arquivo txt r ok, ou seja, se possui permissão de leitura. Se o resultado disso for zero, o arquivo possui permissão de leitura. Então, é uma função bem útil para verificar o tipo de acesso que você tem a tal arquivo. Então é isso. Espero que seja útil. Essas três funções são muito boas para manipular os arquivos em C. E eu vou deixar aqui também um exemplo, beleza? Então, nesse código exemplo, começamos criando um arquivo com fopen, como já foi dito em um vídeo passado nosso. Temos o arquivo .txt. Após isso, adicionamos um texto ao arquivo, depois fechamos ele, certo? Depois testamos se existe permissão para leitura. Esse output é que possui permissão para leitura, já que a gente acabou de criar o arquivo. A gente renomeia o arquivo, com a função que acabamos de aprender também, que é a rename. A gente está aqui mudando o nome do arquivo. Antes que era arquivo.txt, botou novo nome.txt, certo? E como não deu nenhum erro, foi printado que o arquivo foi renomeado com sucesso, certo? Então, usando também a próxima função, a função remove, a gente usa aqui remove e também é removido com sucesso, já que a gente tem todas as permissões necessárias e não deu nenhum erro, certo? Então, isso é um simples exemplo de como usar essas três funções que podem ser bem úteis para melhorar sua manipulação de arquivos no seu computador de maneira bem simples e fácil. Para recapitular, exploramos os principais tópicos da manipulação de arquivos em C, incluindo bsearch, QSort, rename, remove e remove access. Essas funções são fundamentais para garantir uma manipulação precisa e eficiente de arquivos em programa C. Ao compreender e dominar essas funções,
você estará equipado para lidar com a variedade de cenários de manipulação de arquivos, desde a leitura e escrita de dados até a navegação dentro de arquivos grandes. A manipulação de arquivos em si é uma habilidade valiosa que pode abrir portas para uma ampla gama de oportunidades de desenvolvimento de software. Ao praticar o uso dessas funções e explorar os recursos adicionais disponíveis, você estará fortalecendo suas habilidades como programador C. Portanto, encorajo a continuar praticando e aprofundando seus conhecimentos nessa área. Experimente diferentes abordagens, desafie-se a resolver problemas mais complexos e nunca subestime o poder da prática consistente. Com determinação e perseverança, você se tornará cada vez mais habilidoso na manipulação de arquivos em C, abrindo caminho para o sucesso em seus projetos futuros. Lembre-se sempre de que cada desafio superado é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E é isso, nosso vídeo.